Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025, nosso primeiro podcast do ano. Seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o tema narcisismo e megalomania, a ilusão por trás do discurso religioso. Fique comigo, após a vinheta, vamos nós falar sobre isso. Muito bem, vamos começar dando nomes, conceituando as coisas que nós iremos tratar, né? Primeiro, vamos falar sobre uma personalidade narcisista, né? Vamos falar sobre uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Bom, o que vem a ser isso? Segundo o DSM, que é o Manual de Classificação, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou pegar ele aqui. Segundo o DSM, esse DSM-5 aqui, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem um comportamento, porque o que é uma personalidade? Personalidade é o jeito da pessoa ser, né? Isso é influenciado por diversos fatores genéticos e também os fatores externos ambientais. Mas uma pessoa com personalidade de transtorno narcisista, segundo o DSM, é aquela pessoa que tem um padrão de comportamento onde a grandiosidade e o desejo de ser poderoso é uma constante na sua vida. E segundo o DSM, são necessários 5 características, e ele descreve 8 das 8, para que se evidencie esse transtorno, né? Entre esses 5 comportamentos, né, esse desejo de grandiosidade, o exagero para demonstrar as coisas que ela faz, a inveja em relação a outras pessoas e a sensação de que as outras pessoas estejam invejando. Tem outras coisas, né, além de outros fatores que combinam com isso. Ilusão. Esse manual de diagnósticos e estatístico de transtornos mentais. A ilusão é um comportamento de uma pessoa com características de esquizofrenia, por exemplo, né? Uma pessoa com características esquizofrênicas. E o delírio, que também é uma dessas características que compõe essa personalidade narcisista, que é o delírio, que é uma fantasia de algo que não é real, como se aquilo fosse real, né? Então, essas características são aquilo que compõe uma pessoa com uma tendência megalomaníaca. E o que vem a ser a megalomania? Justamente esse exagero de realidade que não existe, né? É uma sensação de grandiosidade e de ser algo extraordinário que esteja aquém daquilo que a capacidade do indivíduo possa fazer com que ele seja. Então, as suas metas são sempre grandiosas, os seus alvos são sempre grandiosos, os seus desejos são sempre astronômicos, né? Uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista e que esteja, né, nesse contexto do qual nós estamos falando aqui, que é o contexto religioso, né, o contexto aí, digamos,
da religiosidade, né? Um líder com um transtorno de personalidade narcisista, todos os seus projetos são de grande alcance, né? São projetos astronômicos, são projetos absurdos, né? E o que isso interfere na vida das pessoas? Interfere porque as pessoas que contribuem para que aquele projeto se estabeleça, ela precisa empregar mais e mais recursos para que aquele desejo possa ser alcançado. Isso geralmente impressiona os fiéis. Isso geralmente impressiona as pessoas que estão nesse ambiente, né? Por quê? Porque são coisas absurdas, né? Coisas que você não tá acostumado com a sua realidade e de repente o líder ele exagera nas expectativas e coloca essa sobrecarga sobre os membros, né? Então um pensamento megalomaníaco é meio ilusório. Por quê? Porque ele transforma uma coisa que não é real em realidade que não está ao alcance de que seja concretizado, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora na virada do ano, né, aí um projeto completamente megalomaníaco, que foi um absurdo, né, de colocar pessoas em estádio de futebol e fazer um mega show da virada. Uma igreja evangélica aí fez isso, né? E que recebeu duras críticas, inclusive, daquele líder narcisista que costuma ficar em cima de caminhões na Avenida Paulista pedindo prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você já sabe quem é, não vou falar o nome dele aqui. Ok? Então, essas pessoas em transtornadas, né? Esse transtorno de personalidade narcisista geralmente sobrecarrega os seus liderados. Sobrecarrega os seus liderados e, diga-se de passagem, quando esses o questionam, eles são completamente execrados do ambiente no qual eles estão fazendo parte. Geralmente um líder com ideias e tendências megalomaníacas, ele é centralizador, controlador e não permite que outras pessoas sobressaiam sobre a sua personalidade ou sobre as suas ideias. As suas ideias sempre precisam prevalecer. E quando você coloca uma ideia nova para esse líder com essa personalidade, com esse transtorno de personalidade narcisista, ele automaticamente vai recusar o seu projeto, vai recusar a sua ideia, porque a sua ideia não alcança os objetivos megalomaníacos que ele tem, que ele possui. Ouvi um discurso há poucos dias com essa tendência de um líder. Estava eu em uma igreja aí, né? E ouvindo lá o líder falando, pregando, né? E lá pelas tantas ele traçou um objetivo que justificava o dinheiro empregado. Algo megalomaníaco puramente, completamente fora de realidade. Nunca vai ser alcançado, são objetivos que nunca serão alcançados. E quando esses objetivos são alcançados, por exemplo, quando se propõem a fazer megas construções, essas megas construções não servem para nada. Só para gastar o dinheiro do povo. Não é preciso tomar cuidado com esse tipo de liderança. É preciso tomar cuidado com esse tipo de pessoa que esteja à sua volta, que esteja no seu grupo social, que esteja entre as pessoas com quem você convive, porque essas pessoas geralmente vão tentar controlar a sua vida para que os seus objetivos megalomaníacos possam ser alcançados. Eu sou Vanderlei Luiz de Souza, sou teólogo, estudante de psicologia e este é o meu podcast. Até o próximo, aquele abraço.